Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim e esta é a nossa Maratona Saraiva Prova. Vamos lá, hashtag Saraiva Minha Prova. Vamos começar com a apaixonante disciplina de Direito Penal. Vamos trabalhar então com dicas que são fundamentais para a nossa prova, para a primeira fase do exame da OAB. Eu começo te mostrando algumas alterações legislativas que vieram no ano passado e que podem sim estar presentes na nossa prova, agora a primeira prova de 2017. Acompanha comigo na tela. Olhem só, eu começo mostrando a atualização legislativa que veio com a Lei 13.344 de 2016. O tráfico de pessoas, que, revoga os artigos 231 e 231-A do Código Penal. 2. Cria o artigo 149-A do Código Penal. E 3. Altera o artigo 83, inciso 5º do Código Penal. Então, aqui comigo. Pessoal, em primeiro lugar, nós temos a revogação dos artigos 231 e 231-A do Código Penal, respectivamente o tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual e o tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual. Meus caros, houve revogação destes crimes para a criação do 149-A. Põe na tela para mim. Olha lá. 149-A, este é o novo crime de tráfico de pessoas, um crime contra a liberdade pessoal. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade: 1. De remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal. Ou 5. Exploração sexual. Então, veja aqui comigo. Nós temos um novo crime contra a liberdade pessoal. E o fim sexual é apenas uma das finalidades específicas. Não é mais o crime em si, como eram os crimes 231 e 231-A do Código Penal. E muito importante agora, pessoal. Na questão do livramento condicional, nós temos uma alteração imprescindível, isto vem na nossa prova, hein? Põe na tela, por favor. Olha lá. O artigo 83 do Código Penal também foi alterado pela Lei 13.344. Ele trata do livramento condicional. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado. A pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, olhem o inciso 5º, cumpridos mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Meus caros, aqui comigo. O livramento condicional é a última fase da execução penal. Então eu começo no fechado, vou para o semiaberto, vou para o aberto, vou para a prisão domiciliar se for o caso, e lá na frente eu recebo o livramento condicional. Eu recebo o livramento condicional e o inciso 5º falava apenas dos hediondos e dos equiparados. Lembra das minhas aulas, lembra dos 3 T's: a tortura, o tráfico e o terrorismo. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo são crimes equiparados a hediondos. Então nós temos os hediondos da Lei 8072 de 90 e nós temos os 3 T's, os equiparados a hediondos: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Se você observar a nova redação, a redação de 2016, do inciso 5º do artigo 83 do Código Penal, põe na tela para mim, por favor. Olha lá. Foi inserido o tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas, este crime novo do 149-A, também tem um requisito especial para o livramento condicional. O requisito de cumprimento de mais de 2/3 da pena, desde que não haja reincidência específica. Agora, comigo, por favor. Atenção,
porque isto não torna o tráfico de pessoas crime hediondo. Isto não torna o tráfico de pessoas crime hediondo. Os crimes hediondos continuam aqueles que estão na Lei 8072 de 90. E depois nós temos os equiparados, que são os 3 T's: tortura, tráfico de drogas e terrorismo. O tráfico de pessoas não é, galera, o tráfico de pessoas, ele não é um crime hediondo. Ele não é um crime equiparado hediondo. Ele não foi tornado hediondo porque hoje está, põe na tela de novo, aqui comigo no artigo 83, inciso 5º. O legislador só quis exigir um requisito mais gravoso, mais severo para o livramento condicional. Tá? Seguindo na nossa atualização legislativa, eu chego na Lei 13.330, também de 2016, que traz a qualificadora nova, chamada furto de semovente domesticável de produção. Vem aqui comigo. Furto de semovente domesticável de produção. Isto, na verdade, é o chamado furto abigeato. O furto de gado. O furto abigeato. Meus caros, aquilo que era furto simples, ou quando houvesse arrombamento, ou quando houvesse concurso de pessoas, nesses casos qualificado, agora, pelo simples fato de nós termos furto de gado, foi criada uma qualificadora nova, que tutela não apenas o patrimônio, mas também a própria saúde pública. Põe na tela de novo. Olha lá. Artigo 155, parágrafo 6º do Código Penal, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Veja então, esta qualificadora nova do furto, ela surgiu com a Lei 13.330. Baixei aqui nas nossas lâminas, olha. A mesma Lei 13.330, ela cria a receptação de animal. O crime novo do artigo 180A do Código Penal. Então, ainda em atualização legislativa, eu quero te lembrar do crime do 180A do Código Penal, a receptação de animal. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização. Semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, desde que deva saber ser produto de crime. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Tá, pessoal? Aqui comigo, então. Estas são alterações legislativas que vieram dentro do Código Penal. No entanto, nós temos alterações legislativas que vieram fora do Código Penal também. Uma das minhas apostas para a tua preparação, para a nossa prova em penal, é a Lei de Terrorismo. É a Lei 13.260, corta para a tela para mim. Olha lá. A Lei 13.260 de 2016. A Lei Antiterrorismo, como nós chamamos. Olhem ali. Em primeiro lugar, ela pune atos preparatórios. Eu coloquei artigo 5º. Vem aqui comigo, por favor. Ela pune atos preparatórios. Ela pune a preparação. Nós temos que lembrar aqui do iter criminis, o itinerário do crime. Vocês lembram? Vamos juntos, então. O iter criminis é formado 1 por cogitação, 2 por preparação, 3 por execução e 4 por consumação. E, regra geral, os atos preparatórios são impuníveis no Brasil. Anota aí. Regra geral, os atos preparatórios são impuníveis no Brasil. No Brasil, só são puníveis, regra geral, os atos executórios. No entanto, a Lei Antiterrorismo, de forma excepcional, corta para a tela, por favor. Olhem aqui o artigo 5º. Ela pune atos preparatórios. Lembra disso. Excepcionalmente, ela pune a preparação. Olhem a segunda observação. Aplicam-se os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, artigo 10. Meus caros, aqui comigo. Nós vamos falar dos institutos da tentativa abandonada. Nós vamos falar dos institutos do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Nós vamos falar deles. Agora lembra, mesmo diante da preparação sendo punível, o agente pode desistir voluntariamente
ou se arrepender eficazmente. Então, mesmo diante da punição dos atos preparatórios, continuam incidindo os institutos da tentativa abandonada, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Corta para a tela para mim. Olha lá, é o que está no artigo 10 da Lei Antiterrorismo. E por fim, a terceira observação é a competência da Justiça Federal, artigo 11. Então, meus caros, aqui comigo. Se vier qualquer coisa relacionada a terrorismo, você lembra que a competência é da Justiça Federal. Portanto, quem investiga é a Polícia Federal. Quem acusa é o MPF. E quem julga é o Juiz Federal. Tá? Corta para a tela para mim, por favor. Então, estas são as observações a respeito do terrorismo e com isto, pessoal, nós encerramos as nossas atualizações legislativas que vieram em 2016 com grande chance de cair em 2017. Joia? Aqui comigo então. Vamos agora para outras dicas. E olha aqui, ó, eu sou informado que nós já temos aqui por volta de 3.000 pessoas plugadas. 3.000 pessoas neste momento nos assistindo e nós sabemos que é um evento com mais de 10.000 pessoas inscritas. Este é o grande evento do Maratona Saraiva Prova. Hashtag Saraiva me aprova. Hashtag Saraiva me aprova. Vamos com tudo, pessoal. Poucas vezes se viu um curso tão grandioso, tão ousado, que traz um time tão qualificado como este da Maratona Saraiva Prova. Vamos juntos, então, até esta carteirinha vermelha na mão, como eu sempre digo. Corta para a tela para mim. Olha lá. Vamos falar do princípio da insignificância, que é uma das questões mais recorrentes em penal, tanto na primeira quanto na segunda fase, aqui da nossa prova da OAB. Eu começo te lembrando da natureza jurídica do princípio da insignificância. É uma causa de exclusão da tipicidade material. E aqui, vem comigo, por favor. Eu recebo neste momento uma perguntinha do Murilo. O Murilo de Goiás. Professor Salim, o princípio da insignificância condiz em uma ação atípica, assim o réu não seria condenado pelo delito praticado? Murilo, obrigado pela tua pergunta. Cuidado, a resposta não é não seria condenado. Sim, é uma ação atípica. Agora, corta para a tela para mim, por favor. Nós temos que lembrar que a exclusão não é simplesmente da tipicidade, mas da tipicidade material. Aqui comigo, por favor. Eu quero que os senhores e as senhoras lembrem que hoje se fala numa tipicidade formal e numa tipicidade material. Pessoal, a tipicidade formal é a mera adequação do fato à norma. Então o sujeito entrou no supermercado, pegou o chocolate e saiu sem pagar. Ele formalmente praticou o que está no artigo 155 do Código Penal. Ele subtraiu para si coisa alheimóvel. Formalmente praticou o crime de furto. Agora, isto hoje não basta para nós dizermos, é um fato atípico. Nós precisamos, pessoal, analisar toda a tipicidade material. Tipicidade material está linkada, está vinculada com o princípio da ofensividade. Nós temos que ver se aquele comportamento do agente ofendeu de forma grave o bem jurídico, de forma a justificar a intervenção do direito penal. Cuidem. Não basta ele ter realizado o comportamento típico. Nós temos que ver se este comportamento típico ofendeu de forma grave o bem jurídico, de forma a justificar a intervenção do direito penal. É por isso que, quando incidir o princípio da insignificância, corta para a tela para mim. Ele é uma causa de exclusão da tipicidade material. Causa de exclusão da tipicidade material. Então aqui comigo. Tá bom, Murilo? Então não é uma falta de pressuposto para condenação. O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Esta é a resposta que eu quero que você coloque lá. Tá, Murilo? Obrigado pela pergunta. Corta para a tela, por favor. Os requisitos para a configuração do princípio da insignificância, segundo o STF e o STJ, são 4, pessoal. Lembrem deles. Letra A. Mínima ofensividade da conduta do agente. Letra B. Nenhuma periculosidade social da ação. Letra C. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
E letra D, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Aqui comigo, por favor. Estas são as 4 condições objetivas para o reconhecimento do princípio da insignificância. Elas não estão na lei, pessoal, elas são uma criação do STF, hoje acolhida pelo STJ. A mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Corta para a tela, por favor. Eu quero que lembrem ainda que o princípio da insignificância não incide em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Ele não incide. Comigo, por favor. Portanto, se nós tivermos homicídio, lesão corporal, roubo, não incide em insignificância e mais. Ele não incide na Maria da Penha, pessoal. O sujeito bate na mulher. Não incide em insignificância. Por quê? Porque é um delito praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e nunca incide em insignificância nesses crimes. Corta para a tela. E quero que lembrem também que não incide no crime de moeda falsa, o 289 do Código Penal, aqui comigo. Na moeda falsa não se tutela o patrimônio, na moeda falsa se tutela a fé pública, se tutela, pessoal, a confiança das pessoas na circulação do nosso dinheiro. Então, na moeda falsa não se tutela patrimônio, mas a fé pública. E é por isto, corta para a tela, por favor, que não incide o princípio da insignificância no crime de moeda falsa. Na sequência, pessoal, olhem lá. Tentativa abandonada. Este termo, tentativa abandonada, é o termo genérico para os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Aqui comigo, por favor. Então, eu quero furtar na casa de uma pessoa. Eu vou até a casa da pessoa. Eu entro na casa da pessoa. Só que aí, pessoal, eu me dou conta de que aquela vítima é mais pobre que eu. E aquilo me toca de uma tal forma que eu digo, eu vou embora. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Não interessa o motivo, desde que seja um ato voluntário. Ato voluntário é ato livre, é ato sem coação. Sendo voluntário, beleza. O agente aproveita o instituto da desistência voluntária. Corta para a tela, por favor. Então, na desistência voluntária, o agente desiste voluntariamente de prosseguir na execução do crime. Já no arrependimento eficaz, o agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Olhem de novo. O agente toma uma providência para impedir a produção do resultado. Aqui comigo, a diferença é que no arrependimento eficaz, o agente já esgotou o processo executório. Ele não tem mais do que desistir. Por exemplo, ele tinha 6 balas no revólver dele, ele deu 6 tiros. Ele não tem mais do que desistir. É por isso que o arrependimento eficaz pressupõe agora um fazer. Pressupõe tomar uma providência para impedir a produção do resultado. Pessoal, o sujeito deu os tiros na vítima. A vítima está no chão, com a mão na barriga, suplicando pela vida dela, ferida, e aquilo toca o agente de uma tal forma que ele diz, o que foi que eu fiz? Eu vou levar para o hospital, eu vou salvar a vida desta pessoa, ainda dá tempo. Meus caros, qual é a consequência do reconhecimento na nossa prova da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Corta para a tela para mim. Olhem bem embaixo. Em ambos os casos, o sujeito somente responde pelos atos já praticados. É o que está no artigo 15 do Código Penal. Em ambos os casos, o sujeito somente responde pelos atos já praticados. Aqui comigo. Isto significa que, se eu entrei na casa da vítima para furtar e eu desisti, eu não prossegui na execução e eu fui embora, eu respondo por violação de domicílio. Isso significa que, se eu disparei contra a vítima para matá-la, eu vejo a vítima no chão, suplicando pela vida dela, levo para o hospital e salvo a vida dela, eu respondo por lesão corporal. Ou seja, nós teremos ali uma atipicidade em relação ao crime mais grave. E o agente, corta para a tela,
responde somente pelos atos já praticados. Tá bem? Depois, eu quero que lembrem de uma distinção que cai sempre nas nossas provas de penal. A banca FGV adora esta distinção. Não confundam o erro sobre a pessoa com o erro na execução. O erro sobre a pessoa às vezes cai com o latim error in persona, ou seja, o agente confunde a sua vítima com outra. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Já no erro na execução, conhecido em latim como aberratio ictus, olhem ali, aberratio, eu escrevo com o T e pronuncio com o som do C, aberratio ictus, o agente erra a pontaria, o artigo 73 do Código Penal. Então vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vamos imaginar que o sujeito quer matar o próprio irmão. Ele quer matar o próprio irmão. Ele vê uma pessoa de costas, tem a altura do irmão, tem o cabelo do irmão, tem até uma roupa que ele acha que é a roupa do irmão. O que ele faz? Ele vai pertinho, tá de costas a pessoa e ele dispara. Mata a pessoa. Quando ele vira o corpo, ele vê o que ele fez. Na verdade, ele matou uma pessoa que achava que era o irmão, era muito parecida com o irmão. Meus caros, ele não só responde pelo homicídio, como ele responde por aquilo que se conhece como o fratricídio, ou seja, incide a agravante de crime praticado contra irmão. Por quê? Corta para a tela para mim. Em ambos os casos, devem ser levadas em conta as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vejam, nós vamos levar em conta as condições ou qualidades da pessoa contra quem ele queria praticar o crime. Então vem aqui comigo. Vamos imaginar que o sujeito agora vê o próprio pai. Ele quer matar o próprio pai. Ele vê o pai na via pública e ele dispara para matar o pai, só que ele é ruim de pontaria. Ele erra a pontaria e mata um terceiro inocente, uma pessoa que estava lá passando, ali perto, que não é sequer familiar dele. Ele responde pelo homicídio e mais, ele responde pelo parricídio, ou seja, incide a agravante de crime contra pai. A diferença, pessoal, é bastante simples. Quando o agente confunde a sua vítima com outra, isto é erro sobre a pessoa. Quando ele erra a pontaria, isto é aberratio ictus, é o erro na execução. Então, se vier algum problema relacionado ao agente confundir a vítima com outra porque achou parecida, porque ele matou o irmão gêmeo, porque está escuro e ele se confundiu, ele viu o vulto e achou que era uma pessoa quando era outra, ele não erra a pontaria, ele confunde a vítima com outra, isto é erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º. Ao contrário, se não há confusão entre as vítimas, mas sim puro e simples erro de pontaria, isto é aberratio ictus, é erro na execução, pessoal. E aí, ele responde na forma do 73. Pessoal, seja o erro sobre a pessoa, seja aberratio ictus, a consequência para o agente é sempre a mesma. Corta para a tela para mim. Em ambos os casos, devem ser levadas em conta as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, aqui comigo, nós não levamos em conta as condições ou qualidades da pessoa que foi ofendida efetivamente, mas as da pessoa que ele queria ofender, que ele queria acertar, tá? Eu aproveito e sugiro a todos vocês a leitura do nosso blog, o nosso blog Saraiva Prova. Aliás, hashtag Saraiva Minha Prova, hashtag Saraiva Minha Prova. Vamos lá. Eu aproveito e sugiro a leitura do nosso blog. Nós temos lá um artigo que é da minha autoria, que é o famoso caso do pai que matou a filha. Olha lá como é um caso interessante. Foi com base neste caso verídico do pai que matou a filha, lá no nosso blog Saraiva Prova, que eu trago várias considerações de ordem doutrinária importantes para a nossa prova. Joia, pessoal? Na tela comigo, por favor. Saímos do erro de tipo acidental e vamos para as infrações penais que não admitem a tentativa.
Olhem como é simbólica esta figura deste boneco fazendo uma banana, um gesto ofensivo para alguém. Já vamos falar sobre isto. As principais infrações penais que não admitem a tentativa, isto cai direto nas nossas provas também. Começamos pelas contravenções penais, porque o artigo 4º da LCP, a Lei das Contravenções Penais, diz expressamente, vem aqui comigo, que a tentativa da contravenção não é punível. A tentativa da contravenção penal não é punível, diz o artigo 4º LCP. Depois, corta para a tela. Nós temos os crimes culposos. Os crimes culposos não admitem tentativa também. Aqui comigo, por favor. Pessoal, nos crimes culposos, aqueles praticados por imprudência, negligência ou imperícia, aliás, imprudência é um agir culposo. Negligência é a omissão culposa e imperícia, a culpa profissional. Nos crimes culposos, o resultado é involuntário, ele não é desejado. Pensa num atropelamento com morte no trânsito, o resultado não é desejado, caso contrário, seria um crime doloso. Nos crimes culposos, o resultado é involuntário, então não há como nós tentarmos praticar uma coisa que nós não queremos. Não há como nós tentarmos produzir um resultado que nós não buscamos. É por isso, corta para a tela, que não cabe tentativa nos crimes culposos e é por esta mesma razão que não cabe nos crimes pré-ter-dolosos. Crimes pré-ter-dolosos, vem aqui comigo, são aqueles em que há dolo na conduta antecedente e culpa no resultado consequente. Pessoal, há dolo no antes e culpa no depois. Lembrem da lesão corporal seguida de morte. O artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Lesão seguida de morte, o sujeito dá um soco na vítima, dolo na lesão. Só que ele bate numa pessoa que está embriagada, que se desequilibra, cai e bate a cabeça no chão, bate a cabeça na quina da mesa e morre. Dolo no antes, culpa no depois. Meus amigos, dolo mais culpa, isto se chama pré-ter dolo. Crime pré-ter doloso ou pré-ter intencional. Não cabe tentativa também. Se não cabe tentativa nos crimes culposos, não cabe nos pré-ter dolosos por uma simples razão. O resultado é culposo. Nos crimes pré-ter dolosos, o resultado é culposo. Crime pré-ter doloso é o que tem dolo no antes e culpa no depois. Se não cabe tentativa na culpa, não cabe, põe na tela, no pré-ter dolo. Olha lá. Não cabe tentativa também nos crimes unissubsistentes. 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 Aqui comigo, por favor. Os crimes unissubsistentes são aqueles que não admitem o fracionamento dos atos executórios. Eles não admitem fracionamento dos atos executórios. É por isso que eles não admitem a tentativa também. Eu quero que você pense agora na injúria. Eu quero que você pense agora na ameaça. São crimes que aceitam a tentativa? Se eu injuriar uma vítima, seu idiota, é uma injúria, aceita-se a tentativa? Ou se eu ameaçar uma vítima, vou te matar, aceita a tentativa? A tua resposta deve ser depende. Porque o crime de injúria, como o crime de ameaça, podem ser praticados ou verbalmente ou por escrito. Pessoal, uma injúria praticada por palavra, uma injúria praticada por gesto, uma ameaça praticada verbalmente são crimes unissubsistentes, ou seja, não há fracionamento dos atos executórios. É por isso que a figura que nós colocamos aqui na lâmina é tão simbólica. Corta para a tela, por favor. Olhem este boneco fazendo o sinal da banana. Então você pensa que o A fez um sinal com o dedo, com a banana, fez um sinal ofensivo para alguém. É um crime que não admite a tentativa, porque é unissubsistente. Vem comigo. Isto ocorre com a ameaça por palavra, com um crime contra a honra verbal. Não admitem tentativa porque são unissubsistentes. Agora atenção. Porque estes crimes podem ser plurissubsistentes. Eu posso injuriar por escrito. Eu posso ameaçar por escrito. Eu posso desacatar por escrito. Por exemplo, eu mando um e-mail ofensivo para alguém. Este e-mail sai da minha caixa de saída, mas por um problema do provedor não chega na caixa de entrada da vítima.
à tentativa porque o crime é plurissubsistente. Então lembra, corta para a tela. Os unissubsistentes, os que não admitem fracionamento dos atos executórios, como este, desta figura simbólica do nosso slide, não admitem tentativa. E por fim, os crimes omissivos próprios ou puros. Meus caros, aqui comigo, são aqueles em que a própria omissão já está na lei. São crimes que começam com o deixar de socorrer pessoa ferida, podendo fazê-lo sem risco pessoal. Eu estou caminhando na via pública, eu me deparo com uma pessoa ferida, eu posso ajudá-la, não há risco pessoal. De duas uma, ou eu ajudo e crime não há, ou, pessoal, eu me abstenho, está consumado. Não há meio termo, ou eu ajudo e não há crime, ou eu me abstenho, está consumado. Por quê? Porque o crime omissivo próprio, na verdade, corta para a tela, é um crime unissubsistente. O crime omissivo próprio é um crime unissubsistente. E como todo crime unissubsistente, ele não admite a tentativa. Na sequência, pessoal, eu quero lembrá-los do crime impossível. O artigo 17 do Código Penal traz duas hipóteses de crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, é a primeira hipótese, ou por absoluta impropriedade do objeto, é a segunda hipótese, é impossível consumar-se o crime. Olhem de novo. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vem aqui comigo, por favor. Pessoal, ineficácia absoluta do meio. O meio de execução escolhido pelo agente é absolutamente ineficaz. Não tem como conduzir a qualquer resultado lesivo. Eu quero que você lembre aqui da falsificação grosseira. Lembra disso, é crime impossível, ineficácia absoluta do meio. Mas diz o artigo 17, ou por impropriedade absoluta do objeto, não há o objeto material do crime. Lembra disso? E aí, pessoal, o que cai na nossa prova? O famoso matar o morto. Uma pessoa que dispara contra outra para matá-la. Um matador de aluguel que entra na casa de alguém, vê essa pessoa deitada no sofá, com a TV ligada, com os olhos fechados e pensa, cochilou no sofá, pum, disparou. Só que depois a perícia diz que esta pessoa estava no sofá morta quando recebeu o disparo, havia sofrido um ataque cardíaco. O matar o morto é crime impossível? Põe na tela aqui para mim. Por absoluta impropriedade do objeto. Eu quero lembrá-los ainda da súmula 145 do STF, que nos diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É o famoso caso do flagrante preparado ou do flagrante provocado, chamado também de crime putativo por obra do agente provocador. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. E quero lembrá-los, por fim, da súmula 567 do STJ, é uma súmula de 2016, que diz assim: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Vem aqui comigo. Esta súmula vai cair na nossa prova. Muita atenção. 567 STJ, súmula de 2016. Estabelecimentos comerciais que estão monitorados por câmeras de vigilância, por seguranças que acompanham os passos do autor do furto, por alarmes que apitam se eu saio com a roupa, por exemplo, que tem acoplado um alarme. Nada disto é crime impossível. Não há crime impossível. Este sistema de monitoramento eletrônico dificulta o furto, mas não o impossibilita. Tá, pessoal? Corta para a tela para mim, por favor. No concurso de pessoas, eu quero lembrá-los dos seguintes itens. Não é necessário o acordo prévio entre os agentes, bastando que um adira de aderir à vontade do outro. Quero lembrá-los que não cabe participação dolosa em crime culposo, ou vice-versa. Ou seja, ou todos agem com dolo, ou todos concorrem com culpa. Não cabe participação dolosa em crime culposo. Quero lembrá-los que os crimes culposos não admitem participação. Tá? Os crimes culposos só admitem coautoria, não admitem participação. Quero lembrá-los que as circunstâncias subjetivas ou pessoais não se comunicam. Então vem aqui comigo. Se eu, com a ajuda de um amigo meu, matar o meu pai,
Agravante de crime contra ascendente é só para mim, porque é uma circunstância pessoal ou subjetiva que não se comunica. E mais, corta para a tela. As elementares comunicam-se desde que conhecidas. Esta última observação caiu muitas vezes. As elementares comunicam-se desde que conhecidas. Vem aqui comigo. É por isso que um particular pode praticar crime de funcionário público, pessoal. Se eu sou o promotor de justiça, se eu decido praticar um furto na minha promotoria e peço ajuda para um amigo meu que sabe que eu sou promotor, este amigo meu que é particular também responde por peculato furto. Porque a minha elementar funcionário público, para ele, particular, se comunica. Põe na tela. As elementares comunicam-se desde que conhecidas. Na sequência, pessoal, eu quero lembrá-los de 2 artigos a respeito da prescrição. O 115 do Código Penal, que diz: são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença maior de 70. Cuidado então com problemas que tragam a data de nascimento do réu. Provavelmente ele é menor de 21 ao tempo do crime. Façam a continha. E o artigo 119 do Código Penal, que nos diz que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Ou seja, aqui comigo, você não leva em conta a soma ou a majoração, no caso de concurso de crimes, concurso material, formal ou crime continuado. Para fins de prescrição, você conta a prescrição, mesmo no concurso de crimes, sobre a pena de cada crime isolado. Isto é melhor para o réu. Aliás, sobre a prescrição, eu quero te lembrar da pergunta da Ana Paula. Ana Paula, obrigado pela tua pergunta. Ana Paula, de Nova Iguaçu. Grande Nova Iguaçu, um abraço para todos os amigos de lá. Como saber quando é prescrição executória, professor Salim? Prescrição executória, a chamada PPE, prescrição da pretensão executória, Ana Paula, é quando há o trânsito em julgado definitivo para as duas partes. Se há trânsito em julgado para a acusação e também para a defesa, nós estamos diante da PPE, a prescrição da pretensão executória, que é contada pela pena aplicada na sentença. Joia? Na tela comigo, por favor. Olhem aqui. Homicídio qualificado privilegiado, eu quero lembrá-los que esta figura híbrida, ela só é possível se a qualificadora for objetiva. Então, se a qualificadora é subjetiva, não há que se falar em homicídio qualificado privilegiado. A qualificadora tem que ser objetiva. E ele não é hediondo. O homicídio qualificado, por si só, é hediondo. Mas o qualificado privilegiado não é hediondo. Na sequência, quero lembrá-los que o feminicídio é diferente do femicídio. Não basta matar mulher para incidir a qualificadora do feminicídio, porque nós precisamos das razões de condição de sexo feminino, ou seja, violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Vem aqui comigo, por favor. Há um caso que caiu em um concurso recente, um concurso para a magistratura, em que o sujeito, por amor à sua esposa, ele a mata. Por quê? Porque essa moça estava com câncer terminal, com dores fortíssimas, e ela pede que seja praticada eutanásia. Vejam, é um homicídio dentro do ambiente do lar, praticado por marido contra mulher, mas não é feminicídio. Não basta matar mulher. Feminicídio, esta qualificadora só incide, põe na tela, quando houver a morte de mulher por razões da condição de sexo feminino, violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Depois, lembrem que o perdão judicial no homicídio e também na lesão corporal só se estes crimes forem culposos. Diz assim o artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então só cabe perdão judicial no homicídio culposo e na lesão culposa. Na sequência, quero lembrá-los de 2 dispositivos em relação à lesão corporal. Se a lesão é leve ou culposa, pessoal, o artigo 88 da 9.099 exige a representação da vítima. Menos no caso de Maria da Penha, porque a súmula 542 do STJ
nos diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Então a súmula 542 STJ excepciona o artigo 88 da 9.099. Na sequência, lembrem da consumação nos crimes de furto e de roubo. Os tribunais adotam a teoria da apreensio ou da amócio. Vem aqui comigo, por favor. Basta a inversão da posse. Basta que o agente retire a coisa da posse do agente, da posse da vítima e passe para a sua. Ele retira a carteira da vítima, como está na nossa figura, e passa para a sua posse. Não há necessidade de posse mansa, pacífica, desvigiada. Não há necessidade de que a coisa saia da esfera de proteção da vítima. É o que consta, põe na tela para mim, na súmula 582 STJ. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, desnecessária, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Quero lembrá-los ainda dos crimes de estupro e estupro de vulnerável. No estupro, artigo 213, deve haver violência ou grave ameaça à vítima. Mas no estupro de vulnerável, 217A, pode ou não haver violência ou grave ameaça à vítima. Pode ser que exista estupro de vulnerável sem violência ou mesmo grave ameaça à vítima. Quero lembrá-los que para o STJ, a vulnerabilidade do menor de 14 anos é absoluta. Vem aqui comigo, por favor. Basta se relacionar sexualmente falando com o menor de 14. Pessoal, não se relativiza. No momento em que se relaciona com o menor de 14 sexualmente falando, existe estupro de vulnerável para o STJ, tá? A presunção de violência hoje para o STJ é absoluta. Põe na tela. E lembrem da ação penal, que regra geral é pública condicionada à representação da vítima. No entanto, será pública e incondicionada se a vítima for vulnerável ou menor de 18 anos. Quero lembrá-los ainda dos crimes de concussão e corrupção passiva. Concussão 316 do Código Penal é exigir vantagem indevida. Já corrupção passiva 317 do Código Penal é solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida. Os dois crimes são formais, pessoal. Ou seja, vem comigo. Eles se consumam independentemente da obtenção da vantagem indevida, independentemente da produção do resultado. Então a concussão, pessoal, se consuma no momento do exigir. A corrupção passiva, no momento do solicitar. Exigiu propina, está consumada a concussão. Solicitou propina, está consumada a corrupção passiva. Não há necessidade do resultado. Põe na tela. São crimes formais. E, pessoal, eu termino a nossa revisão lembrando do tráfico de drogas privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a 11.343 de 2006. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, e aí vem aquela coisinha ali riscadinha, ó, vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Isto está riscado na própria lei, porque o STF considerou essa expressão inconstitucional, desde que o agente, 1, seja primário, 2, de bons antecedentes, 3, não se dedique às atividades criminosas e 4, não integre organização criminosa. O tráfico privilegiado não é mais equiparado a hediondo, pessoal. Desde 2006, o STF disse que não é equiparado a hediondo e, portanto, o STJ cancelou a sua súmula 512. Não é equiparado a hediondo. Se não é equiparado a hediondo, a progressão de regime se dá na forma do 112 da LEP e não na forma da Lei dos Crimes Hediondos. Ou seja, vem aqui comigo, por favor. O tráfico privilegiado, ele acaba, então, progredindo de regime, cumprindo 1/6 da pena, e não os 2 ou 3/5 da Lei dos Crimes Hediondos. Por quê? Porque o STF, em 2016, disse que não é mais crime hediondo e nem equiparado. E houve o cancelamento da súmula 512 STJ. Ok? Estas são as dicas de direito penal. Olha só, estamos chegando a 5.000
pessoas ao mesmo tempo vendo a nossa maratona Saraiva Prova. Hashtag Saraiva Minha Prova. Vamos com tudo, pessoal. Vamos para cima deles. Vamos buscar o nosso sonho. Vamos pegar essa carteirinha vermelha. Nós estamos juntos com cada um de vocês, ok? O importante é nós sabermos que depois desta maratona, lá no fim do dia, nós iremos sair muito melhores do que nós entramos, ok? Contem sempre comigo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!